Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém? Eu não sei se vocês gostam de esportes, nem todos gostam, mas eu gosto. Quando chega aqui no culto, eu sempre tenho que conversar com o Alexandre, porque nós torcemos para o mesmo time de futebol, né? É, eu gosto de esportes. Na realidade, nunca fui um grande esportista. Nunca fui bom em alguma modalidade esportiva. A minha maior glória que eu tive foi tirar um primeiro lugar em salto de altura numa Olimpíada Estudantil, quando eu pulei exatamente a minha altura que eu tenho, 1,75 m. Então, essa é a única coisa que uma vez eu ganhei, alguma vez. Não mais, eu sou um bom, espectador de olhar esportes, não de praticar. Eu acho que muitos aqui são assim, né? Os que gostam de esportes. E eu gosto de competições dessas, gosto muito também de olhar, assim, esses esportes que eu mesmo tentei praticar, salto de altura, salto de distância, arremesso de peso, e corridas, algumas corridas, não de fundo, que aí eu não aguentava. Mas eu nunca entrei, assim, nunca entrava no time. Eu tenho água aqui, eu tenho. Eu nunca entrei numa equipe principal, nem no colégio. Sempre era o reserva, né? Mas dentre as modalidades de esporte, uma que eu acho muito interessante, eu gosto de olhar Olimpíadas também. E uma das modalidades que eu sempre apreciei muito são essas corridas, que eu acho muito interessante, são as corridas de bastão. No meu tempo se chamava de corrida de estafeta. Eu trouxe assim, não era tão comprido. A corrida de bastão é a corrida de 4 por 100 e também a de 4 por 400. Nas Olimpíadas você vê isso. E nessa corrida sempre são cada time, cada país ou cada time, ele tem 4 corredores. E eles saem correndo com um bastão. Se é de 100 metros, ele corre 100 metros e na passagem dos 100 metros ele tem que passar o bastão para o corredor seguinte. E do segundo para o terceiro e o terceiro para o último. Então tem 3 passagens de bastão no meio. E essa corrida, ela exige muito preparo anterior. Porque a passagem de bastão é tão importante quanto a velocidade, o conjunto dos 4 corredores. Porque se eles podem ser ótimos corredores, mas se eles falham e não estiverem bem treinados, não souberem passar o bastão, e isso exige que aquele que, digamos, o primeiro corre 100 metros, o segundo que vai entrar, ele não vai estar parado no fim dos 100 metros. Ele tem que parar uns 10, 15 metros antes, para já estar embalado, porque o primeiro só pode entregar quando chegou nos 100 metros. E ele tem um espaço curto de, acho que é 10 metros, mais ou menos, a corrida de 100 metros, onde é que tem que ser passado esse bastão. Entre 100 metros corridos até 110, o outro já tem que estar pegando, mas ele já tem que estar na velocidade do todo pique para poder continuar, já tem que estar no ritmo. Então isso exige muito treino. Eu lembro de uma Olimpíada dessas, os norte-americanos os Estados Unidos eram francos favoritos. Os 4 corredores deles ganhavam facilmente de todo mundo, mas eles não pegaram nem medalha de ouro, nem de prata, nem de bronze, porque eles falharam na passagem de bastão. Então, ela exige, além de velocidade, ela exige habilidade de saber passar um bastão. Irmãos, na igreja, eu vou passar o meu bastão para... Por favor, você pega para sua esposa, porque o bastão aqui da igreja está com a Daline, tá? O principal. Eu já passei o bastão há 15 anos atrás para um pastor seguinte. Estou ainda por aí torcendo, né?
ah, na época, que fez parte. E eu vinha percebendo como o pastor Valmir, que me sucedeu, que veio antes da Daline, a esposa dele era daqui, então era convidado aqui para pregar. O pessoal dizia: mas podia ser um bom sucessor um dia. Vários estavam comentando. Eu sabia, se ele se candidatar, vai ser eleito, vai ser escolhido. E daí eu me antecipei, porque nós estávamos trabalhando com células e coisa, passei toda a visão de trabalho que a comunidade estava. Já me antecipei, eu fui 2 vezes, 2 anos. 2 vezes eu fui, pelas 2 ou 3 vezes, fui até Cristal, no sul do Rio Grande do Sul, já preparando ele para poder se candidatar e poder ser pastor aqui. E ele veio ser pastor. Quando ele chegou, eu não estava ainda bem na idade que a igreja tem uma idade limite até onde a gente pode. Hoje é 68 anos, nós temos que nos aposentar. Na época era 65. Porque alguns nessa idade já começam a ficar, a mente não funciona mais 100%, né? Então, para evitar esse risco, tem um pastor que a mente não funciona mais direito, então a igreja tem limite de idade. Mas eu passei o bastão um pouco antes para ele, porque eu percebi que era o momento de entregar o bastão, e fiquei, o Valmir me pediu para acompanhar ele mais 2 anos. Então, nossa passagem de bastão durou 4 anos. Foi uma passagem de bastão de 4 anos. E a passagem de bastão do Valmir para a Daline não funcionou, porque ele saiu e não tinha aquele sucessor para encaminhar. E eu tive que reassumir por 1 ano e 2 meses, em 2019, para início de 2020, o pastoreio da comunidade como STEP, né? Como pastor STEP, né? Mas até a Daline chegar. Mas isso estou falando sobre como é importante na igreja, igualmente é importante essa passagem de bastão. Um trabalho todo pode ir águas abaixo se não acontecer um preparo de liderança. Isso também vale para os nossos pequenos grupos, isso vale para o presbitério, isso vale para os grupos, para os ministérios. Se o líder de ministério não estiver orando e preparando e pensando naquele que vai suceder, não houver pessoas preparadas, a passagem de bastão vai trazer desastres. E traz consequências sobre si. E o texto que a Daline me pediu para eu trazer hoje à noite é sobre a passagem de bastão de liderança. Então, nós vamos abrir em Números, capítulo 27, os versículos 12 até o final. Eu faço a leitura desse trecho, não sei se tem projeção para o texto, se chegou a fazer? Não vai ter. Então, eu vou ler primeiro só o primeiro trecho. Porque nesse trecho nós temos a passagem de bastão da liderança, quem estava liderando o povo de Israel. Moisés vinha liderando já há 40 anos, e chega o momento dele passar a liderança adiante. Deus dá esse recado para ele. E eu vou ler aqui o primeiro trecho, porque nesse trecho nós temos 3 personagens. Nesse trecho fala de Moisés, fala de Josué e fala de Deus. Então eu quero fazer algumas observações, porque especialmente nesse trecho, o que nós aprendemos sobre passagem de bastão, isso até nas nossas famílias é importante, ou qualquer lugar que haja pessoas ou pessoas que possam nos suceder ou entrar no nosso lugar quando nós não podemos, também por razões de saúde, às vezes. Graças a Deus, a Daline pode fazer a cirurgia, pode ficar grávida, ficar todo o tempo de licença maternidade, porque a igreja tem pessoas que podem pregar, que podem assumir os trabalhos. Graças a Deus, nós cuidamos disso. Nós temos um bom time. Mas também para cada grupo, todos os lugares é importante. Eu vou ler Números capítulo 27, versículos 12 adiante. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo a vista, serás recolhido
também ao teu povo, como assim o foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato, e não de me santificar das águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que o faça sair, e que o faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Vamos ficar até aqui. Vamos falar primeiro sobre Moisés. A intimidade de Deus com Moisés era muito grande, porque havia uma intimidade tão grande que se desenvolveu de Moisés com Deus, que Moisés ouvia Deus audivelmente, presencialmente, e ele estava constantemente na presença de Deus. Ele era um verdadeiro líder espiritual, um homem que sabia ouvir a voz de Deus. Deus falava para ele ouvia, e ele obedecia, ele seguia à risca, a não ser numa exceção que causou, porque ele não podia entrar na terra prometida. Mas há uma exceção que a gente sabe, né? Então, o Moisés, agora tinha se passado 40 anos desde que ele liderou Israel, desde a saída da escravidão no Egito, passando pelo Mar Vermelho, foram para o Sinaí, onde ficaram mais ou menos um ano junto ao Monte Sinaí, porque lá Moisés recebeu não só os 10 mandamentos, mas todos os mandamentos sociais e políticos, porque Israel seria uma nação, um país, precisava leis nacionais para funcionamento de uma nação. Ele recebeu toda essa orientação de Deus, e isso ficou um ano recebendo e passando isso para o povo, e instruindo, passando, e aí eles foram até rumaram, depois de um ano rumaram até a divisa com a terra de Canaã, para onde iam. Quando chegaram lá, nós ouvimos no domingo passado, a Daline trouxe o texto, quando os espias foram e voltaram, a terra era realmente, como Deus havia falado, terra fértil, terra que mana leite e mel, uma terra muito boa, mas também, naturalmente, tinha povos inimigos que Deus estava removendo de lá por causa da sua pecaminosidade, que passou da medida da pecaminosidade, e Deus estava ia dar aquela terra de Canaã para o povo de Israel, para o povo de Deus. E quando chegaram no limite, os espias olharam, e boa parte, 10 dos espias acharam, sim, a terra é boa, mas os inimigos não são invencíveis. Nós não vamos conseguir entrar. E moveram uma rebelião, encabeçaram uma rebelião de todo o povo, tal povo que o povo queria matar a Moisés, matar ao Arão. E aí quem entra são 2 dos espias que confiaram em Deus e confiavam na liderança de Moisés. Não, Deus vai nos dar. É verdade que tem esses problemas, mas Deus vai nos dar. Deus prometeu, Deus vai dar. E eles confiavam na liderança. E esses 2 eram Caleb e Josué. E aí eles estavam também estavam querendo matar os 2 também. Não fosse interferência de Deus, teria matado os 4. Arão, Moisés, Caleb e Josué. Mas Deus interferiu. Mas o juízo de Deus foi o seguinte: toda aquela geração de israelitas que tinha de 20 anos para cima, nenhum entraria na terra prometida, só os filhos e a próxima geração. Agora tinha passado 40 anos. E eles estão de novo na borda das margens da terra de Canaã, por um outro lado, do outro lado do Rio de Jordão. E agora Deus diz: bem, Moisés, e ele eu posso imaginar que a conversa que está aqui assim, eu vou dizer mais ou menos do meu jeito assim. Deus deve ter chegado: Moisés, meu amigo, bom pastor, fiel servo,
você cumpriu a sua missão. Até eu tive que prolongar a sua vida um pouco mais do que o normal. Ele já tinha 120. E se você, ele liderou dos 80 aos 120. Eu vou fazer ainda 80. Estou perto, mas vou ainda chegar. Mas que coisa, o homem tinha 80 anos quando começou a liderar o seu encargo grandioso que ele teve. 40 anos teve que aguentar aquele povo rebelde, cabeça dura, gente difícil. Eu não sei por que o povo de Deus pode ser tão complicado, tão rebelde. Lá em Hebreus diz: não sejam como o povo de Israel no deserto, murmuradores, queixentos. Deus estava dando maná para eles todos os dias. Deus tinha feito eles passar pelo Mar Vermelho, tinha libertado eles da escravidão no Egito, e eles viviam reclamando e queriam destituir sempre de novo Moisés da liderança, e sempre de novo, volta e meia, queria matar ele e achar um outro líder. Era um povo difícil. E Deus disse: pá, Moisés, você aguentou essa gente 40 anos. Você realmente é um herói. Eu acho que chega agora para ti. Eu vou te recolher agora, para recolher junto com os teus, com teu irmão Arão, que já tinha falecido, com tua irmã Miriam, que já tinha falecido bem antes, no início da peregrinação no deserto, junto com os teus pais, com a Joquebede, tua mãe, com Arão, que é o pai de Moisés. Eu vou recolher-vos junto com os seus, e você vem agora estar comigo, que a sua missão acabou. Com louvor você terminou a missão. Agora, eu sei que você gostaria, depois de andar tanto e sofrer tanto com esse povo e estar na frente, gostaria muito de entrar também nessa terra que eu prometi para o povo de Deus, para os descendentes de Abraão. E você é um desses grandes homens descendentes de Abraão. Sei que você gostaria de entrar, mas não vai. Você sabe por que é? Ele explica ali por quê. Mas eu vou te dar um agrado, vou te fazer um agradozinho, Moisés. Você vai poder subir essa serra de Abarim. Abarim, na realidade, era uma serra, toda uma cordilheira, é uma serra aí perto. Você sobe até lá em cima, e lá do topo do monte mais alto que ali vê, você pode enxergar grande parte desse território que eu estou dando para os filhos de Israel. Então você pode pelo menos enxergar. Depois eu te recolho, então. Ah, e chama muita atenção a reação de Moisés a isso tudo. Chama muita atenção como é que o Moisés reage. Em primeiro lugar, Moisés não se queixa porque já tem que morrer com 120. Né? Não se queixa, não reclama que já tem que morrer. Né? Aí ele também não reclama que não pode entrar na terra prometida. Ele não se queixa. Ele não estava pensando nada em si. Ele tinha uma única preocupação. E aí ele pede para Deus. O que ele pede? Diz: Senhor, que és o autor e mantenedor de toda a vida. Quero te pedir uma coisa só. Determina um homem que possa estar à frente desse povo, um pastor, porque esse é um grande rebanho, são centenas de milhares de israelitas andando que não sabe rumo na sua vida direito. Não sabe direito, sempre estão com problemas, cheio de problemas, sempre. Moisés sabia muito bem quando tinha que aconselhar. E ele sempre de novo tem que estar aconselhando ele. Eles não sabem o rumo. Senhor, escolhe, determina um homem que vai na frente deles, que vai ser um pastor para eles, que vai guiar eles. A única coisa que Moisés pede. Moisés só pede isso. Ele não tem nenhuma preocupação consigo, nenhuma preocupação com o seu futuro, não dá nada. A preocupação dele é com o bem-estar do povo de Deus, que eles tinham a responsabilidade de liderar. Qual é a sua preocupação como líder? Ou que está ajudando na liderança um pequeno grupo, no ministério? Um líder cristão não tem a preocupação consigo se
se ele é bem-sucedido, se ele é bem reconhecido, se ele ganha algum benefício. O líder cristão tem uma preocupação. Ele tem a preocupação com o rebanho que lhe foi confiado para pastorear. E quando ele não pode, quem pode cuidar no lugar dele? Essa é uma coisa preciosa que nós temos aqui. E isso dá para nós, como líderes ou como futuros líderes, tenhamos muito em mente. Ele intercede, ele ora perante Deus a favor do seu povo, para que não fiquem desamparados, que tenham um bom pastor que possa guiá-los para dentro, para fora, para tudo que é lado, em todas as situações. Essa é a preocupação. E essa também é sua. Mesmo que você não tenha liderança como pastoral, como a Daline tem aqui, ou liderança num pequeno grupo, ou está no presbitério, que exerce uma função de liderança, ou que liderança de um auxiliar de liderança num pequeno grupo ou de um ministério, mas você tem no mínimo uma família a que cuidar. O que Moisés fez? Ele intercede. E nesse sentido, Moisés prefigura Jesus. Paulo diz no Novo Testamento que todo o Velho Testamento aponta para Jesus para o futuro. Nesse sentido, Moisés é um exemplo pastoral. Jesus é o bom pastor e Moisés sinaliza, aponta para Jesus, que é bom pastor, que cuida de cada um de nós. Jesus tem o cuidado de você, tem sua preocupação por você. Ele intercedeu pelos seus discípulos quando estava aqui. Todo um capítulo, João 17, é um capítulo inteiro de Jesus de orar pelos seus discípulos, inclusive daqueles que viriam mais tarde. Inclusive ali Jesus orou por nós. No livro de Hebreus diz que Jesus está nos céus do lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Líderes, intercedam, preocupem-se não consigo, preocupam-se com aqueles que lhes foram confiados. Intercedam por eles, orem por eles. Assim como Moisés fez pelo seu povo, assim como Jesus está fazendo por nós. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Moisés aqui nesse texto. Então segue o texto, eu vou ler agora o versículo seguinte, versículo 18, diz assim. No versículo 18, diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Aqui não fala mais sobre Josué do que isso aqui. Mas aqui diz que Josué, você vai... É interessante que Moisés tinha preparado por 40 anos esse Josué. Tinha também preparado outros. Mas Josué era visível a pessoa mais capacitada para liderar, assumir o lugar de Moisés. Mas Moisés não pede para Deus: coloca o José no meu lugar, então. Ele deixa isso com Deus. Ele pede isso para Deus. E Deus diz: chame Josué, homem em quem há o Espírito. Eu fiquei pensando algumas vezes já sobre por que diz aqui homem em quem há o Espírito. É claro que se refere ao Espírito Santo, o Espírito de Deus. Talvez é uma referência a uma coisa que tinha acontecido lá no início da caminhada no deserto. O povo era enorme e era difícil liderar um povo desse. O Moisés precisou muitos auxiliares. E ele pega como... Daí, nós lemos em Números 11, versículo 24 e 25, um trecho antes aqui, nós estamos no 27, texto aqui é 27. No capítulo 11, versículos 24 e 25, eu não vou ler agora, vocês podem ler lá. Que Moisés teve 70 líderes
que ajudassem ele a liderar e pastorear e aconselhar o povo. E lá diz que sobre esses 70 homens desceu o Espírito. Inclusive, só uma vez aconteceu isso, naquele dia que foram instalados, é que eles, inclusive, profetizaram. Diz lá que eles profetizaram naquele dia, e diz o texto que nunca mais aconteceu. Mas ele tinha 70 homens que tinham recebido o Espírito. A essa altura, 40 anos, quase 40 anos depois, todos tinham morrido, menos um desses 70, que é Josué. Talvez a referência tenha a ver com isto. Homem que tem o Espírito, que tenha recebido o Espírito para poderem ajudar na liderança, a pastorear o povo de Deus. De qualquer forma, um homem que tem o Espírito é um homem que tem semelhança, que onde o Espírito de Deus age, alguém que ouve a voz de Deus, alguém que discerne a voz de Deus e que pratica, faz, vive, ensina aquilo que vem de Deus, que não vem da cabecinha dele, do espírito dele, mas que vem do Espírito de Deus. Homens, liderança, é muito importante que essa liderança tenha uma intimidade grande, uma intimidade com Deus, ao ponto de que aos poucos são transformados e se tornam semelhantes a Jesus. Tem um caráter, um modo de ser, um modo de pensar, um modo de decidir as coisas semelhante ao de Deus, como Deus faria, como Deus orienta. Então, isso é um homem que tem o Espírito de Deus. O líder, para liderar, deveria ser alguém que tem semelhanças com Jesus, que tem sido passado por um discipulado de aprender a intimidade com Deus e que aprendeu a ser orientado por Deus, ouvir a voz de Deus para poder ajudar os demais a pastorear, a liderar, a aconselhar, a ensinar as demais pessoas. Líderes, busquem a intimidade de Deus. Procurem ouvir a Deus. Isso vale para todos nós. Porque Deus só pode usar realmente com bênção pessoas que aprenderam a ter intimidade com Deus, que têm vida de oração, têm vida na palavra de Deus, tem pessoas que ouvem a voz de Deus e que podem liderar com autoridade, porque essa autoridade vem de Deus, não vem da capacidade pessoal dele, não vem do estudo, não vem da capacidade, vem de Deus que trabalha na vida dele e através dele. Então, essa é uma característica que é colocada com relação a Moisés. Agora, como é que o Josué chegou a ser um homem em quem há o Espírito de Deus? Desde cedo, ainda moço, Josué era alguém que procurava ouvir a Deus. Quando Moisés apareceu lá do deserto, lá de Midian, enviado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, essa saída, esse tempo ali no Egito, não foi da noite para o dia. Isso foram meses que Moisés está tratando lá com Josué, pelejando e discutindo a questão da saída para o faraó permitir que eles fossem até o deserto para adorar a Deus, para aprender de Deus. Ele vinha pedindo isso e o faraó não deixa. Era um vai e vem, e vinha praga, tinha que Deus mandar praga. Daí o faraó pedia para passar praga, Moisés orava, a praga terminava, e aí ele endurecia o coração de novo. Nesse tempo, Josué chegou perto de Moisés. E quando eles finalmente saem, Deus tira eles do Egito. Desde então se celebra a Páscoa. A Páscoa surgiu ali porque a palavra Páscoa significa saída, êxodo, sair da escravidão. E eles chegam à liberdade. Eles levam 2 meses até chegar
um certo ponto no deserto, no meio caminho entre o Egito e o Monte Sinaí. Já tinha passado milagrosamente o Mar Vermelho, que Deus abriu. Ele já tinha tido a experiência de como Deus providenciou a água para aquele povo todo no meio de um contexto desértico, de pouca água, oásis e poucas correntes de água. E Deus fez, e tudo isso já tinha passado. Mas quando eles tinham saído 2 meses, eles são atacados pelos amalequitas. Tinha passado só 2 meses da saída do Egito. O Davi, 14 dias atrás, pregou sobre esse texto de Êxodo 17, onde os amalequitas, um povo, resolveu atacar eles. E isso foi muito complicado. Porque esse povo de escravos não eram soldados. Eles não tinham espadas. Eles não tinham arco e flecha, que eram armas daquela época. Eles não tinham recurso militar. Nem tinha treinamento militar. E agora são atacados, têm que ser enfrentados. Eles tinham que lutar com paus e com facão. Eles enfrentaram os amalequitas. E daí Deus diz, a gente vê que a confiança já vinha de tempo, porque 2 meses depois da saída, Moisés pede para o moço Josué, talvez agora com uns 20 e poucos anos, e diz para ele, Josué, encabeça os homens que vão ter que enfrentar esses amalequitas. Deus vai cuidar. Eu vou estar orando ali no monte, você vai ver, e você vai, porque esse era o dom dele. E nisso ele era o forte, a liderança do Josué, os dons estavam nessa área. E ele não pesteja, disse, mas Moisés, eu nunca lutei, como é que eu vou comandar, ser comandante? Eu não sei nem o que fazer. Não reclamo. Ele pronto disse, ok, está mandado, eu sei que Deus está por trás. E o senhor vai orar? Moisés, eu estou indo. Ele começou a reunir os homens e enfrentou com facão e porrete mesmo. E eles venceram. E não venceram porque eles eram hábeis. Porque Deus fez. Que Deus fez eles vencer. Eles conseguiram derrotar os amalequitas. De tal modo que o texto depois diz que Deus é nossa bandeira. Eu sou, né, Deus é Javé, eu sou a vossa bandeira. E eles, a bandeira que vai na frente, pela qual eles lutavam, era por Deus. E eles aprenderam que Deus era a sua bandeira que ia à sua frente da sua nação, do seu povo. Então, Moisés, com isso, o Josué foi alguém que buscava a proximidade com o líder Moisés, procurava aprender as coisas de Deus. E é de tal forma que em Êxodo 24, quando Moisés sobe o monte Sinaí, para onde ele receberia as 2 tábuas com os 10 mandamentos, tábuas de pedra com os 10 mandamentos, quando ele sobe, ele convida uma pessoa para ir junto. E esse é o Josué. Ele convida Josué para ir junto. Então, nós vemos também aqui a habilidade do líder, que já tinha percebido, aqui tem um moço em quem dá para confiar e que tem perspectiva para ser alguém com que Deus vai usar. Ele convida ele para ir junto no Monte Sinai. Os outros todos, até o Arão, os sacerdotes, todo mundo teve que ficar embaixo. Mas o Josué foi junto para cima. Depois nós lemos um pouco adiante em Êxodo capítulo 31, 33, lá fala que Moisés saía todos os dias para fora do arraial para uma tenda que eles tinham armado lá de fora, do arraial, de todo onde estavam tudo acampado, para poder, lá ele orava, e lá, quando ele entrava, descia aquela coluna de fogo, a presença de Deus, e Deus falava com ele lá. E aí, mais antes da noite, ele voltava para casa, né? Já tinha passado o dia falando, mas aí diz o texto, mas Josué não arredava o pé da tenda do encontro onde Deus se manifestava. Moisés era alguém que tinha sede de estar na intimidade com Deus, de aprender com Deus. Você tem sede e desejo profundo de conhecer a Deus? Busque a sua palavra. Desenvolva uma vida de oração bem consistente na sua vida.
É dessas pessoas que Deus precisa. E essas pessoas que Deus usa. Não são necessariamente pessoas que têm estudo ou que têm dons especiais ou coisa assim. Mas aqui está um homem. Por isso que ele é um homem com um homem em quem há o Espírito de Deus. E ele é, por isso, alguém que se destacava. Quando ele tinha que, quando ali no caso dos 12 espias, ele encarou, ele enfrentou os demais e correu o risco de ser morto, mas ele era fiel. Era fiel a Deus e leal ao seu líder. E defendia o seu líder. Ele nunca, você nenhum texto que você lê pelas escrituras, que ele reclamou, pediu por liderança, que ele queria assumir alguma coisa. Não pedia, ele era um servo. Ele tinha uma postura de servo. E isso fez com que era um homem que tem o Espírito de Deus. Então, nós aprendemos com Moisés, com Josué, nós aprendemos aqui a importância do discipulado, no qual se caminha junto para aprender sobre Deus. Com Josué, nós aprendemos como crescer na fé e como crescer numa liderança espiritual. E com Moisés, nós observamos um líder sábio, sabe que a sua liderança não é para sempre. Ele prepara auxiliares para ajudá-lo, para sucedê-lo. Ele caminha de perto com pessoas fiéis, idôneas, que buscam a Deus de coração, num discipulado que leva a um crescimento e a uma capacitação para a liderança espiritual. Ele, o líder, um bom líder, ele leva as pessoas do seu grupo com quem ele está num discipulado, ou com quem caminha mais perto, a uma intimidade com Deus. Lhes delega responsabilidades, ele os ensina, ele apoia nas lutas, ele sonha com eles a missão que Deus está dando para eles. E aí a importância do discipulado. O líder caminhar com pessoas que podem ser bons líderes e que podem ajudá-lo e podem sucedê-lo e podem ser instrumentos de Deus onde Deus quiser. Pergunto para você, líder de ministério, de pequeno grupo, por quem você está orando e a quem você está se dedicando para preparar, para crescer? Bom, o terceiro personagem que aparece nesse texto é Deus. Já vimos alguma coisa sobre Deus. Mas agora precisa ler o restante do texto que está aqui. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num. Aliás, eu queria dizer uma coisa ainda sobre Josué. Se Moisés é uma prefiguração de Jesus como ser um bom pastor, Josué foi um bom pastor que intercede pelo seu rebanho, como Jesus é o nosso bom pastor. O Josué é uma prefiguração de Jesus. Até já pelo nome. O nome de Josué, no original hebraico, deixa eu ver se onde é que eu registrei isso, em algum lugar eu registrei isso aí. No original hebraico, Josué se escreve Yoshua. Joshua. Joshua. O nome de Jesus, no original, é Yeshua. É o mesmo nome. O nome Josué é o mesmo nome de Jesus. Josué foi que depois realmente conduziu o povo de Deus para dentro da terra prometida. Jesus é aquele que nos conduz à vida eterna. Então você tem uma prefiguração, o Josué nesse sentido é uma prefiguração, um modelo para o povo de Israel do Velho Testamento, é um modelo de como seria o Salvador que estava vindo à frente, como seria Jesus. Jesus
está intercedendo, diz no livro de Hebreus, está intercedendo por nós. Em João capítulo 14, Jesus diz: eu vou, fiquem ansiados porque eu estou indo, fiquem tristes que eu estou indo, porque estou indo para preparar lugar para vocês. Na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar o lugarzinho de vocês lá. Vou preparar a casinha boa para vocês lá, o apartamento bom para vocês lá. Você pode imaginar o que ele está preparando? E Jesus está preparando para você, porque ele ama você. Nós fazemos parte, como Josué, da engrenagem desse grande povo com quem Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com cada um de nós. Mas enquanto você está ajudando outros a chegar à fé, você está convidando pessoas para o seu pequeno grupo, enquanto você está ajudando pessoas a crescer na fé e você está exercendo sua tarefa conforme os seus dons a serviço dos irmãos, a serviço de Deus, você está sendo preparado para a vida eterna, para entrar no novo céu e nova terra. E isso não é uma coisa para 50, 40 anos ou para 80 anos. Isso é uma coisa para milhões, bilhões de anos. É para a eternidade toda. E aí Jesus deve estar preparando muita, muita coisa para nós. Vamos ver depois. Mas Josué introduz, como ele introduz, quase impossível, uma missão impossível. Consegue, introduz Israel dentro da terra prometida, assim Jesus nos leva, introduz para dentro da vida eterna, para o novo céu e nova terra. Mas agora quero falar ainda, por fim, sobre a última parte, sobre Deus, que é o terceiro personagem. Aqui diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim. Perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E agora Moisés cumpre essa parte. Ele fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele impôs as mãos e lhe deu das suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Eu vejo aqui, numa transição de liderança que aqui acontece, Deus dá seis coisas que Deus diz aqui. E essas coisas são importantes quando nós pensamos em transição de lideranças nos nossos grupos, nos nossos ministérios, dentro da igreja também. A primeira coisa nós já vimos. A primeira coisa é que diz ali no versículo 18, a primeira coisa é que a pessoa, né, o novo líder deveria ter o Espírito de Deus. O novo líder deve ser alguém em quem há o Espírito de Deus. Alguém que busca Deus, que procura ouvir a Deus, que procura viver e praticar a vontade de Deus. Alguém que experimentou uma transformação profunda já na sua vida, a partir do agir do Espírito Santo na sua vida. Alguém que cresceu e amplamente na semelhança de Jesus. A segunda coisa que também diz no versículo 18, ali no final, impõe-lhe as mãos. O novo líder deveria receber sua função de liderança com imposição de mãos. Quem há 6 anos atrás esteve aqui quando a Daline foi, como é que chama essa palavra?
instalada como pastor, veio aqui o pastor sinodal e com assistentes, ela foi instalada com imposição de mãos. Moisés recebe a orientação, impõe as mãos sobre Josué, com imposição de mãos do novo liderança. Nós podemos pensar, isso é só uma formalidade. Não é só uma formalidade. Não é só uma formalidade, não. A imposição de mãos traz consigo a transmissão da graça de Deus. Pela imposição das mãos acontece a transmissão da autoridade para a função para a qual a pessoa é instalada. Então, isso era uma das orientações e também importante para nós. Eu acho até que cada vez que tem um novo líder de pequeno grupo, novo presbitério, nós já temos isso, mas alguém novo assume a liderança do ministério, deveria ser instalado com imposição de mãos. Terceira coisa que diz aqui sobre a questão de transição de passagem de bastão. O novo líder deveria ser apresentado ao sacerdote e também perante a congregação toda. Isso diz ali um pouco adiante no versículo 19, fala isso aí. Por que deveria ser apresentado ao sacerdote? Porque isso confirma-te que está perante, não é uma decisão simplesmente de pessoas. Esse sacerdote é o líder espiritual da igreja, é o pastor geral da igreja. Então, isso significa que essa apresentação perante o sacerdote autentica de que é da parte de Deus que essa pessoa tem essa função de liderança. E a apresentação perante toda a congregação, que não haja dúvida, que o povo saiba a quem deve ser leal, a quem deve ouvir. Que não haja dúvida. Por isso, uma apresentação perante toda a congregação. Isso também é uma coisa importante na transição de lideranças. Quarto lugar, Deus fala aqui que o novo líder deveria receber orientações de forma pública quanto à sua função. Deus diz, transmite-lhe as ordens perante as pessoas. Tanto a congregação precisa saber qual é a função do líder, como o líder precisa saber quais são as suas atribuições, quais são as suas funções. Isso era uma coisa que publicamente visivelmente deveria ser falado da parte de Moisés para o Josué. Quinto lugar, a passagem de bastão da liderança deveria acontecer num processo gradual. É interessante como diz no versículo 20 ali. Versículo 20 diz, põe sobre ele da tua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, vai adiante, mas ele diz, fala aqui que é para, não achei agora o versículo onde é que está, mas consta nesses trechos ali, fala que não é por um período passageiro, diz, passa-lhe parte da autoridade. Parte da autoridade continuaria por algum tempo ainda com Moisés, e parte da autoridade seria passada para Josué. Uma transição de liderança onde existe o líder mais antigo e o mais novo, tem um período que os dois estão liderando, digamos, num pequeno grupo, a parte da edificação. Primeiro, o líder está sempre cuidando mais da edificação. Aos poucos, ele vai passando para outros. Isso significa não só que a pessoa cria a prática e está preparado, como também a congregação, o grupo, a igreja, as pessoas percebem e veem, se acostumam com a nova liderança. Isso é fundamental numa transição de lideranças e muito importante nós considerarmos aqui. E a última coisa que fala no versículo 21, o novo líder deveria ser orientado a não tomar decisões sozinho. Lá diz que ele deveria, quando tem decisões para tomar, digamos, ele teria que ter batalhas pela frente quando entrasse na terra prometida. Para poder entrar na batalha, para saber o que fazer, tinha que conversar com o sacerdote, que era o pastor geral, era o líder geral. No caso, agora já não é mais Arão que tinha falecido, era o filho dele, Eleazar, era o sacerdote. Devia ser tratado com ele e
Um líder sábio, ele não toma decisões sozinho. Ele tem conselheiros do seu lado, pessoas que ouvem a voz de Deus, pessoas de oração. E ele respeita sempre, vai consultar quem é o pastor geral da igreja. Líderes vão, tem decisões para tomar, vão consultar a Daline, vão perguntar para a Daline, que é isso. Então, isso aí evita confusões, é saudável. E é dessa maneira que também um líder não sobe as coisas demais na cabeça dele de achar que ele é grande coisa. Bem, deixa eu fechar, concluir agora, nós já fomos longe. Eu queria dizer 4 coisas no final. O que é que você aprende disso aí tudo? O que eu aprendo disso aí tudo? Eu quero destacar 4 coisas que para mim me acho importante e acho que é importante também para nós como igreja, para todos nós. A primeira coisa, assim como Moisés, quando ele é informado de que ele vai morrer, a passagem da liderança precisa acontecer, tem que passar o bastão adiante. O que ele faz? Ele leva a causa a Deus. Então, a primeira coisa que aqui nós aprendemos, levem as causas a Deus. Qualquer situação nova, qualquer circunstância nova, qualquer decisão nova, qualquer mudança que vai acontecendo, traga as suas causas perante Deus. Também as causas da sua família. Vai acontecendo coisas nas nossas famílias. Tragam as suas causas a Deus, assim como Moisés fez. A única coisa que fala aqui do texto é que Moisés pediu para Deus pelo povo. Não fala outra coisa nesse texto. Ele trouxe a sua preocupação pelo povo de Deus, ele trouxe isso perante Deus. Traga as suas causas a Deus. Irmão, traga as suas causas perante Deus. Segunda coisa, eu acho que tem uma lição de humildade muito grande para aprender com Moisés. Mesmo sabendo que ia morrer em seguida, mesmo sabendo que não ia entrar na terra prometida, que ele muito gostaria de entrar, ele não se preocupa consigo. Ele se preocupa com o povo de Deus, porque não era seu povo, era o povo de Deus. E nós nos preocupamos com aqueles que Deus nos confia, seja a nossa família, seja nos nossos grupos, seja no nosso ministério, seja eles que Deus nos confia. Então, a humildade de saber, de se preocupar com essas pessoas, com o bem-estar e com o futuro das pessoas que Deus nos confia. Acho que isso é uma lição de humildade, não está preocupado consigo. Está preocupado com o povo de Deus. Terceira coisa, acho que é muito decisivo, que acho que devíamos aprender, que eu aprendo aqui, isso é mais, talvez, mais com Josué do que com Moisés, que vai vir um pouco mais depois ainda também. Exercer uma liderança de serviço como Josué. Josué sempre estava pronto para servir. E ele foi colocado como líder geral sobre um povo que era mais do que 1, ou talvez até 2 milhões de pessoas. Todo o estado do Mato Grosso do Sul tem 3 milhões. Todo Campo Grande tem 900 mil. Esse povo que Moisés e daí José lideram é mais do que a população, é o dobro da população de Campo Grande. É 2/3 da população, mais ou menos, de nosso estado. É muita gente. Agora, como é que ele chega a ser líder? Josué se torna um líder andando perto de Deus, deixando-se treinar, discipular pelo seu líder e sendo alguém humilde que não está procurando cargos e coisas importantes. Então, exercer uma liderança de serviço, de servir. Ele estava sempre pronto para servir. Ele é pedido alguma coisa por Moisés, ele fazia. E a última coisa que eu quero destacar, acho que aprendemos que devíamos levar muito bem aprendido para nós. Nós aprendemos que transições de liderança são inevitáveis. Isso nós sabemos.
mas elas carecem de que nós investimos em pessoas. Todo líder é um bom líder se ele investe em pessoas, prepara pessoas que podem auxiliá-lo e podem sucedê-lo. Não basta conhecimento, não basta habilidade. É preciso termos pessoas que foram preparadas e que andam com Deus. Então, é fundamental que nós nos dedicamos na igreja a um discipulado onde nós caminhamos de perto, ajudamos as pessoas a crescerem em Cristo, crescerem também numa liderança, aqueles que são vocacionados para isso. As pessoas passam, os planos de Deus permanecem. Não passam. Você vai passar, eu vou passar. Alguns de vocês, provavelmente daqui a uns anos, vão estar aqui para o meu velório. Mas você vai passar também. Então é muito importante que nós preparamos pessoas, fazemos discipulado e cuidamos para que a igreja sempre tem nos seus grupos, nos seus ministérios, mas também como igreja, tenha uma passagem de bastão eficiente. Não como aquela vez na Olimpíada aconteceu com os melhores 4 corredores do mundo, que eram dos Estados Unidos, que perderam porque não acertaram na passagem de bastão. Nós sejamos pessoas que sabemos, preparamos pessoas, todos temos bons corredores na corrida da fé, e crescendo em liderança, e crescendo no servir ao Senhor, e crescendo, mas que saibamos passar o bastão quando chega a hora. Amém?